Hoje é sexta-feira, dia de curiosidade histórica, e esse filtro aqui está a caráter para a gente contar uma curiosidade histórica, falando de amor, uma curiosidade histórica romântica, daquela que eu sei que vocês adoram, não é? E essa curiosidade histórica de hoje vai contar a história de Eufrásia Teixeira Leite e Joaquim Nabuco, um amor impossível. Então, é hora da gente apresentar os nossos personagens históricos desse romance, que não é qualquer romance, né? É um romance que se passa em 2 continentes. Eu não venho aqui para contar história vagabunda, não, gente. Essas histórias são histórias, assim, realmente importantes. Eu só conto história boa. Então, gente, essa história se passa em 2 continentes, na Europa e no Brasil. E a nossa representante feminina desse romance se chama Eufrásia Teixeira Leite. Eufrásia Teixeira Leite nasceu em Vassouras, né, no sul fluminense, naquela parte ali do Paraíba, do Rio Paraíba, onde era uma região de grandes cafeicultores. Ela pertencia a uma família de grandes cafeicultores. Ela era neta de 2 barões, tanto por parte de pai como parte de mãe. Então não era pouca coisa. Era uma família que tinha muito dinheiro. E esse dinheiro vinha da plantação de café e da exploração da mão de obra escrava. Só que o pai dela, especificamente, ele não era cafeicultor. Ele vivia de financiar os cafeicultores. Ele era um grande banco, ele era um grande investidor. Ele tratava de dinheiro, sabe? E o pai de Eufrásia não teve filhos homens para herdar a sua fortuna. Portanto, ele educou Eufrásia e a irmã dela, Francisca, para realmente gerirem os bens, né? Ele vai deixar em testamento bem claro, né, que caso ele faleça, a Eufrásia e a irmã ficariam com toda a fortuna. Tanto é que elas não se casaram cedo como as outras mulheres da época, né? Então, Eufrásia, quando tinha 21 anos, em 1872, ela fica órfã do pai, e ela é, junto com a irmã de pai e mãe, né? A mãe tinha morrido um ano antes e o pai no ano seguinte. Então, ela e a irmã passam a herdar essa fortuna dessa família, que era equivalente, gente, a 5% do PIB nacional na época do Império, tipo 2 toneladas de ouro. Então, veja bem, gente, preste atenção nesse detalhe. A Eufrásia, aqui da nossa história, é uma mulher completamente independente. Ela tem uma fortuna, ela não depende de ninguém economicamente, ela não é obrigada a casar como as outras mulheres eram obrigadas a casar no século XIX, então ela era uma mulher completamente diferente das mulheres da sua época. Concorda comigo? Já do outro lado desse romance, nós temos Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele era assim conhecido como o galã do Brasil no século XIX. A mulherada era apaixonada por ele era meio galinha mesmo, e ele era um cara de discurso inovador, ele era um abolicionista, né, gente? Ele era membro do Partido Liberal, ele defendia reformas de base, justiça social, né? Ele era um cara diferenciado também. O pai dele era senador do Império, tinha sido presidente da província de São Paulo, foi ministro da Justiça. Então, era uma família de políticos do Partido Liberal, opositores da família de Eufrásia, que pertencia ao Partido Conservador. Então, gente, só pela descrição desses 2 personagens desse romance, vocês já imaginam, já têm uma ideia de que eles eram tipo água e azeite. Eram completamente opostos e não se misturavam. Mas, apesar disso, eles viveram um romance de 14 anos, né, entre Brasil e Europa, com muita troca de correspondência, que dá pra gente, né, muitas informações a respeito desse romance. Porém, nunca se casaram. Olha isso. E Eufrásia, quando morreu em 1930, ela pediu para ser enterrada com as correspondências que ela recebeu de Nabuco. Então, minha gente,
nessa história nós só temos a voz, né, de Eufrásia. Nós não temos a versão de Nabuco, a não ser por uma carta que a gente conseguiu resgatar. Então, gente, onde é que esse casal, água e azeite, então vai se encontrar para tentar se misturar? A história é a seguinte: quando Eufrásia fica órfã, a família dela, os primos, os tios, que era uma família extremamente numerosa em Vassouras, começa a duvidar da capacidade dela de gerir a fortuna do pai e começam a querer meter o bedelho, a pensar em casar ela com algum primo, e daí ela resolve morar em Paris para evitar a chatice da família. Pega a sua fortuna e vai para Paris. E no navio que ela viajava, ela conhece Joaquim Nabuco, que estava no mesmo navio, indo rumo à Europa, estudar, melhorar os seus conhecimentos, e os dois nesse navio se encontram e se apaixonam perdidamente, porque Nabuco era galã, né, gente? E daí Eufrásia e Nabuco ficam noivos, né, e pretendem se casar, né, na Europa mesmo. Só que eu falei pra vocês que Nabuco era galinha. Então, gente, ele era galinha. Na verdade, ele estava no navio meio que fugido, porque ele tinha se envolvido com uma mulher casada no Rio de Janeiro. E enquanto ele estava namorando Eufrásia lá na Europa, inclusive estando noivo dela, ele resolveu trair a moça, né? Ele não deixava de lado as suas paixões e suas conquistas. E isso deixou Eufrásia, que era uma mulher diferenciada da época, né? Afinal de contas, ela era milionária, independente, revoltadíssima. E ela termina esse noivado. É a primeira vez, tá? Eles vão ter 2 términos nessa história. Inclusive, temos provas, né? Temos uma carta aqui do pai de Nabuco, que ele dá um puxão de orelha no filho, porque, afinal de contas, babou um casamento desse com uma milionária. Meu Deus do céu! Então, vamos ler aqui a carta por curiosidade? O pai de Nabuco escreve para ele assim: vejo o que dizes sobre o teu casamento. As tuas palavras, mas as aparências eram e são contra mim. Me deram a chave das cenas de 30 de dezembro e 1º de janeiro, ou seja, ele traiu ela bem no ano novo. Não te queres sujeitar às condições de noivo, não tomas a sério o compromisso que tens, pois não deves estranhar que tuas aparências ou infidelidades aparentes convertam em ódio o amor que gerastes. As aparências neste mundo de inconstâncias e vaidades. Se não casares, que papel fizemos aqui? Quando todo mundo sabe que o casamento está ajustado? Teu pai. Foi justamente nessa época do escândalo aí amoroso, que houve o primeiro término do noivado, foi que José de Alencar, que além de escritor, ele era senador do Império do Partido Conservador, só para esculhambar o pai, né, de Joaquim Nabuco, e também para ganhar um dinheiro com essa história, ele me lança o romance Senhora. E nesse romance Senhora, apesar de ter um final feliz, ele coloca as falas, né, bem pesadas, né, para esta senhora, que era uma senhora milionária que compra o seu marido, né? No caso de Eufrásia, não chegou a casar, né? Ela era noiva e terminou. E aí vou botar só um trechinho aqui do texto de José de Alencar, né, no livro Senhora, que é bem um esculachozinho. Então, a Aurélia, personagem do livro, diz na noite de núpcias lá para o seu marido comprado o seguinte: representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termos a esta cruel mistificação com que nós estamos encarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica. Sou milionária.
precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100 mil cruzeiros. Foi barato. Não se faz valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Babado, né? Vocês estão vendo que esse romance deu pano para manga. Foi uma fofoca no Brasil Império. Depois desse parênteses, né, sobre a fofoca do José de Alencar, vamos voltar aqui ao casal, ao nosso casal 20. Apesar do término do noivado, os dois nunca deixaram de trocar correspondências, né, de se falar. Nabuco no Brasil e Eufrásia em Paris. Eles continuaram ali se conversando e tal. Algumas vezes até essas cartas, né, mostravam que existia ainda muito carinho, muita vontade de estar juntos e patati patatá. E aí, no ano de 1876, Joaquim Nabuco é enviado como diplomata lá para a Europa. E isso faz reacender, né, o encontro dos dois. E eles voltam a se encontrar, porém, não vão oficializar nada nessa época, nesse momento. Em 1878, o pai de Joaquim Nabuco falece, né? E ele retorna ao Brasil para se candidatar pelo Partido Liberal a uma vaga de deputado federal. Deputado federal não, a uma vaga de deputado no Império, né? E aí ele é eleito e daí ele começa a campanha abolicionista dele e escreve os livros a partir de então, de 1878, e ele continua a sua carreira de político no Brasil, enquanto Eufrásia permanecia em Paris. Ela não quis voltar com ele para o Brasil. Com isso existe mais um rompimento. Mas mesmo assim, eles continuavam mantendo a amizade colorida, trocar correspondências e tal. E aí, gente, eu não sei o que aconteceu, mas no ano de 1884, Eufrásia resolveu viver este amor. Resolveu jogar tudo pro alto, veio pro Brasil e veio, então, apoiar a campanha de Nabuco ao Senado. E eles vivem um momento, assim, do amor, da paixão mais quente entre eles, em que eles estão mais apaixonados, e aí você tem certeza que eles vão casar, né? Tá praticamente tudo certo, só que a família, ela acaba voltando para Paris, porque a irmã faz meio que uma chantagem, uma pressão, e ela cede. Ela volta para Paris e isso deixa Nabuco indignado. Ele ficou praticamente aí, gente, assim, começou ao fim. Foi o início do fim desse relacionamento. E ela continua escrevendo para ele, pede mil desculpas, várias cartas, né, se desculpando, tentando reatar, mas Nabuco não estava muito disposto, não. E aí, quando chega no ano de 1887, ela envia uma carta oferecendo emprestar dinheiro para ele. Isso deixou ele revoltadíssimo, porque Nabuco, ele era muito perdulário, né? Ele gastava muito, vivia devendo para agiota, né? De tanto ir para a Europa, voltar, campanha política. Ela oferece dinheiro emprestado para ele. Isso deixa ele indignado. E aí, em 1887, ele manda uma carta, né, rompendo de vez o relacionamento com Eufrásia, dizendo: agora é cada um pro seu lado, você não se sinta preso a mim, nem eu estou preso a você, e tchau, e acabou. Em 1888, então, Nabuco se casa com Evelina, tem com ela 5 filhos, fica com ela até o dia que morre, porém Eufrásia nunca se casou, né? Continuava nutrindo por Nabuco todo esse amor que, enfim, ela dedicou toda a vida dela. Ela só ficou mais rica, né? Enriqueceu. E quando ela morreu, em 1930, ela pediu para ser enterrada com todas as cartas de Nabuco. Então, ela pediu para ser enterrada com as cartas de Nabuco no coração. Motivos que me deixam muito curiosa como historiadora. Tô louca para uma exumação, gente. Vamos fazer exumação para ver essas cartas? Vamos? Demorou, mas terminamos a nossa curiosidade histórica de hoje, né? Essa história de amor impossível. Se você gostou, dá certo, põe aqui, ó, diz que gostou pra mim. E até a nossa próxima curiosidade histórica. Eu vou colocar aqui no final para vocês indicações de livros e de fontes aonde vocês podem conhecer mais sobre a história de amor de Eufrásia e Nabuco e que vocês podem saber mais um pouco da história dela.
casa dela é aberta à visitação em Vassouras, é a casa da Hera, da onde eu tirei aquelas imagens que eu coloquei lá no início. E se você quiser um dia viajar a Vassouras, pode passar lá no Museu Casa da Hera para ficar sabendo um pouco mais da história dessa mulher tão diferenciada no Brasil do século XIX. Beijo e até a próxima!